Bem-vindos ao Café com Leitura e Você. Hoje estaremos lendo o capítulo número 6 do livro Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Gentileza adorável. TI quer que façamos um reality show de TV, que Reese deixou escapar. Com licença? Eu não tinha um bom procedimento sobre isso. A respeito de quê? Nossa família. Com essas palavras, minha esposa caiu na gargalhada, e eu também. Um produtor da Bravo, a rede de TV conhecida por seus reality shows, entrou em contato com Reese. Essa mulher apresentou à minha esposa sua ideia brilhante para um reality show sobre as famílias dos pregadores. Ela estava oferecendo aos Franklin um papel de protagonista. Para que conste, não achei a ideia brilhante, mas Reese teve um tempo relativamente fácil para me convencer a fazer certas coisas. E concordei em atender uma ligação sobre o projeto, principalmente para obter algumas informações e usar a ocasião cara a cara para dizer, você sabe, obrigado, mas não, obrigado. Logo antes da videochamada, Reese e eu não conseguíamos parar de rir sobre o quão absurdo seria filmar nos bastidores na casa dos Franklin. Tão absurdo, eu admito, eu provavelmente assistiria. O que estava acontecendo com o nosso tempo de devoção em família à noite daria uma boa TV. Deixe-me dizer isso de antemão. Eu levo a sério minha responsabilidade espiritual em liderar nossa família. Sempre rezei para que Deus enraizasse nossa família em amor e união. Mas também serei o primeiro a dizer que houve momentos em que provavelmente exagerei no cumprimento de minha responsabilidade espiritual. Na época, senti-me levado em meu coração a reunir as crianças antes de dormir e dar-lhes uma mensagem de 3 minutos sobre uma determinada escritura, além de passar mais 3 minutos em oração corporativa. Quero dizer, em teoria, isto é uma grande disciplina. E Deus pode fazer maravilhas quando assumimos esse compromisso. Porque aconteceu durante a estação escura em nossa família, no entanto, tentando reunir todos em um lugar para orar, mesmo que por 5 minutos, foi brutal. Todas as crianças estavam bravas com algo ou alguém, e ninguém se preocupou em escondê-lo. Todas as noites eu ficava no pé da escada e gritava para a fila de portas fechadas dos quartos no andar de cima. Ok, agora, todos desçam para a cozinha para as suas devoções. Silêncio. Alguns minutos se passariam, ninguém viria. Eu me repetia dessa vez mais alto. Nada ainda. Reese finalmente ficaria tão farta que ela pisaria e gritaria, pelo amor de Deus, se vocês não descerem para as suas devoções nesse instante, Deus me ajude, eu vou subir e arrastá-los para baixo. E um por um nossos filhos desciam as escadas em câmera lenta, gemendo a cada passo no caminho. No momento em que todos entraram na cozinha, 3 em cada 5 rostos estavam gravados com frieza de pedra. Ficou claro que a maioria dos nossos filhos não queria estar lá, mas eu não me importei. Eu ia liderar essa família em direção ao amor. Eu começaria com uma palavra encorajadora. Então eu pediria a cada um de nossos filhos para liderar uma oração. Vá em frente, eu cutucava minha filha mais velha. Ela olhava para o chão sem dizer uma palavra. Em segundos, alguns segundos se passariam em silêncio. Tudo bem então, eu dizia e começava a orar. Eu recorreria ao meu segundo filho mais velho. Ok, essa é a sua vez. Minha filha desviava os olhos de mim, os braços cruzados com força sobre o peito. Silêncio. Eu suspirava e dizia, tudo bem então. Fui assim com quase todos os nossos filhos, quase todas as noites, por alguns meses. Definitivamente não é uma cena que você gostaria que as câmeras rolassem. De volta à chamada. Reese e eu ouvimos o produtor sugerir diferentes ângulos para o show. Quanto mais eu ouvia, mais eu sentia necessidade de desligar a coisa toda. Quantas famílias estarão na série? Reese perguntou ao produtor. 3, mas não podemos dizer quem são. Hora da confissão. Eu não sou o pastor mais familiarizado com computadores do planeta. Embora, obviamente, pudéssemos ver a mulher do outro lado da linha durante a chamada de vídeo, por alguns motivos eu pensei que ela só podia nos ouvir, não nos ver. Então, sem fazer qualquer tentativa de ser discreto, dei uma cotovelada em Reese para chamar sua atenção. Então eu passei minha mão
pelo meu pescoço, você sabe, o sinal universal para a morte. Em outras palavras, mate essa conversa agora. Eu também adicionei um grande balançar de cabeça para reforçar o meu de jeito nenhum. O produtor, é claro, notou imediatamente meus gestos corporais dramáticos. Eu entendo sua hesitação, Sr. Franklin, mas deixe-me apenas dizer. Ela não precisava ter se incomodado. Eu simplesmente não conseguia imaginar câmeras em minha casa mostrando tudo que estava acontecendo na nossa família. E, bem, o resto dessa conversa não é importante. Chris e eu dissemos que estávamos gratos pela oportunidade, mas não estávamos interessados. Apesar de termos dado boas risadas depois, isso não diminuiu a luta em casa, que foi muito real. Você pode se relacionar. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, nos diz para sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Àquela altura, nossa família não estava recebendo nossas notas altas por nossos atos de bondade. Gentileza dá trabalho. Quando eu era solteiro, nunca tive problemas em ser gentil com os outros. Eu era doce, paciente, gentil, o garoto propaganda do capítulo de Paulo sobre o amor. Tudo mudou quando me casei. Eu não me transformei em um monstro nem nada. Só que a vida de casado era muito diferente da vida de solteiro. Eu não estava mais sozinho. Eu não estava mais vendo Chris apenas algumas vezes por semana. Agora eu morava com ela. Eu estava fazendo a vida com ela, o que significava que eu não podia esconder meus verdadeiros sentimentos. Se eu estava de mau humor, Chris sabia. Se eu estava impaciente, ela sabia. Se eu estava frustrado, ela sabia. E às vezes meu problema de atitude passava por ela. Como se isso não bastasse, as crianças começaram a aparecer. 5 deles. Problemas cansativos da criança se transformaram em problemas adolescentes complicados. Vamos apenas dizer, aprendi muitas lições sobre bondade ao longo do caminho. Uma das mais importantes é que é melhor estar reconciliado do que ter razão. Você sabe quantas vezes eu dormi no quarto de hóspedes porque estava bravo com Chris por alguma coisa, geralmente algo idiota? O engraçado é que ela não poderia ter se importado menos. Era ela que tinha uma boa noite de sono na cama confortável sozinha. Antigamente, discussões acaloradas ocasionalmente se tornavam feias, salpicadas de palavras indelicadas e acusações injustas. Chris sacava sua arma infalível e também sua declaração favorita e a jogava na minha cara. Ah, e você se chama de pregador? Eu então pegava meu saco de piadas verbais maldosas e tirava a minha frase favorita. Você me faz querer me chamar de bêbado. Em muitas das discussões que tivemos no início do nosso casamento, eu lutava até a morte para provar meu ponto de vista. Eu queria que ela visse que eu estava certo. Mas mesmo que eu ganhe, paguei um preço por isso. Tudo o que fez foi afastá-la e nos afastar ainda mais. Teria sido melhor calar a boca e parar de tentar bater em um cavalo morto. E, em vez disso, estender a mão para reconciliar. Certamente não falamos mais assim. Se o fizéssemos, eu não estaria escrevendo este capítulo. Não é fácil ser gentil quando a pressão está alta. Não é fácil ser gentil quando você e seu cônjuge têm ideias conflitantes sobre paternidade. Não é fácil ser gentil quando seus filhos estão fora de controle, quando as finanças estão apertadas, quando sua sogra se muda ou quando você é o único cristão em casa. Mas, mesmo através dessas coisas, somos chamados a ser gentis. Outro problema de matemática. Se você se lembra, no capítulo 4, eu falei sobre como o perdão não é uma equação matemática. Somos ordenados a perdoar a todos o tempo todo. No livro de Efésios encontramos uma fórmula que se relaciona com o perdão. Paulo escreve: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras duras e calúnias, bem como de todo tipo de comportamento maligno. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Efésios capítulo 4, versos 31 e 32.
Na primeira parte dessa escritura, Paulo nos diz o que não devemos fazer. Não seja amargo, irado e assim por diante. Em outras palavras, drene o pântano. Tive esse comportamento mau e malvado. Deixa para lá, coloque-o de lado. E malvado, deixe para lá, coloque-o de lado. Na segunda parte, Paulo nos diz o que fazer. Seja bondoso, compassivo, perdoador. Este é um teste que permite saber se você perdoou alguém ou não. Se você não pode ser bondoso ou compassivo, precisa continuar tocando no seu problema de perdão. Mas ser gentil não é apenas um subproduto do perdão. É o que nós, como cristãos, somos chamados a fazer. É como amamos os outros como Cristo nos ama. Se você quer amar como nunca foi ferido, livre-se da amargura e comece a ser gentil. Ser gentil significa tratar a garçonete que o atende com respeito. Significa pedir desculpas sinceramente e morder a língua quando seu vizinho xinga você porque seu cachorro urinou no quintal novamente. Isso significa que você para de criticar e rebaixar os outros com a boca ou com o teclado, porque eles compartilham uma visão de mundo ou opinião diferente. Agora, tenho certeza de que você não é um cristão mesquinho. Você provavelmente sempre sorri e diz por favor e obrigado. Mas agrade-me por um minuto. Faça um auto-inventário. Como estranhos e seus entes queridos avaliam sua atitude. Você conseguiria uma pontuação de alta por ser generoso, por sempre dar uma mão útil, por sempre ser gentil com o caixa do supermercado, com os lóbulos das orelhas calibrados? Você seria considerado um pobre basculante ou um cliente perpetualmente insatisfeito em seu restaurante local? Os membros do conselho do PTA diriam que tudo o que você fez é reclamar? Seu cônjuge diria que nunca sabe em que tipo de humor você estará quando acordar ou chegar em casa do trabalho? Seu filho diria que você está sempre no telefone com seus amigos, falando sobre o que este estava vestindo ou como aquele pai é terrível? Você pode ser uma pessoa mais gentil no mundo. Se for, ótimo. Mas talvez você possa ajustar suas habilidades de bondade. Se você quer amar como nunca foi ferido, é hora de começar a ser uma pessoa gentil, o tempo todo. Não apenas quando o pregador está por perto, quando alguém importante está assistindo, quando certos convidados estão para jantar, ou apenas quando você sente vontade. Ou quando as câmeras estão rodando. Seja amável o tempo todo. Quando você é compassivo, você vai se sentir comovido pela mãe solteira de aparência batida, com as 3 crianças barulhentas sentadas a seu lado, no lugar do fast food. Você vai vê-la abalando o bebê com um braço e com o outro se balançando para uma criança que está tentando colocar suas melecas em sua mesa. Você notará a terceira criança fazendo birra porque queria frango, em vez de cheeseburger. Mas você não vai revirar os olhos ou atirar em seus olhares sujos. Você vai se levantar, dizer algo encorajador para ela e oferecer para pagar a refeição dela. Ser gentil é ser santo. É uma vergonha quando os crentes promovem a doutrina certa, mas têm espírito errado. Ser gentil é ser santo. Quer saber o quão santo você é? Determine o quão gentil você é. Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, cuidado. Cuidado para não destruir uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículos 14 e 15. A única razão pela qual temos ou nos esforçamos para ter os frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é para que alguém possa tomar mordê-los e ver do que realmente somos feitos. Nem o mundo nem nossas famílias precisam de mais resmungos, críticas, lamúrias e acusações. Não vamos fazer a diferença na vida dos outros sendo mesquinhos, gritando nossas diferenças e opiniões ou batendo na cabeça das pessoas com nossos piquetes. O mundo precisa de nossos braços abertos. O mundo precisa de graça. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de mais bondade. Ao longo dos anos, recebi alguns e-mails reclamando sobre uma coisa ou outra em nossa igreja. A música está muito alta, as luzes atrapalham demais,
Sabe o quê? Eu nunca recebi um único e-mail reclamando sobre quão gentil nossa igreja é. Ninguém nunca reclamou que somos muito legais, ou que sorrimos demais, ou que somos muito genuínos, ou que somos muito amáveis. Engraçado. Essas são coisas que eu sei que as pessoas adoram em nossa igreja. A gente sabe ser gentil. A lei da bondade substitui tudo. Eu sei que algumas igrejas são militantes sobre onde deixar as pessoas estacionar ou sentar. Entendo que a ordem é necessária. E em nossa igreja, tentamos mantê-la o máximo possível. Mas adivinhe, se um hóspede não quiser estacionar onde lhe dizemos para estacionar, não vamos ficar malucos com isso. Preferimos ser gentis. Se uma família não quer encher a segunda fila da igreja quando a segunda fila está vazia e precisamos que o espaço seja preenchido, não vamos ficar furiosos. Preferimos ser gentis. Recentemente, minha esposa me lembrou de uma história engraçada sobre algo que aconteceu com sua mãe, Pat. Pat trabalhava para um ministério em relações com parceiros, servindo pessoas que fazem parceria conosco em nosso ministério. Ela se conecta com eles, às vezes, hospedando-os em nossa suíte de hospitalidade depois da igreja, atrás da igreja. Pat também adora conhecer e conversar com as pessoas que vêm orar durante nossas chamadas de altar. Alguns anos atrás, estávamos tendo uma conferência de mulheres e depois de uma chamada de altar, minha sogra se apresentou e iniciou uma conversa com duas mulheres que haviam acabado de orar. Depois de alguns minutos de conversa fiada, eles mencionaram que eram parceiros. Bem, Pat quase morreu de vergonha. Minha palavra, ela disse. Eu adoraria convidá-lo para a nossa suíte de hospitalidade. Você se importaria de vir comigo? As duas mulheres pareceram surpresas, mas a seguiram até a sala de estar, onde se sentaram em um sofá e se serviram de café, que tinha acabado de ser feito. Clarice entrou na sala logo depois. Sua mãe a agarrou pelo braço e com um largo sorriso apontou na direção das duas mulheres. Querida, eu adoraria que você conhecesse dois de nossos parceiros. Depois que minha esposa disse olá e conversou um pouco com eles, ela rapidamente percebeu que sua mãe estava enganada. Essas mulheres não eram parceiras do ministério. Clarice empurrou a mãe para um canto da sala. Posso falar com você por um segundo? É claro. Uma vez fora do alcance da voz, Clarice sussurrou. Mãe, eles são parceiros. Eu sei. Ela fez uma pausa e tirou a próxima palavra para dar ênfase. Parceiros. Pat parecia confusa. Clarice tentou novamente. Eles não são parceiros de ministério, mãe. São parceiros de vida. Você sabe. Lésbicas. Quando minha esposa me contou a história depois que aconteceu, eu ri, mas também me senti desafiado. Isso me lembrou como é importante mostrar bondade a todos a nossa igreja. Todos. Não devemos dar tratamento preferencial apenas a pessoas com quem compartilhamos a mesma teologia ou convicções. Nossa bondade deve se estender além de quem ou com o que nos sentimos confortáveis. Por que não deveríamos convidar essas mulheres preciosas para a suíte de hospitalidade e mostrar-lhes bondade? O que há de tão errado ou estranho nisso? O chamado é bondade, e bondade não tem limite, é ilimitado. Não é uma boa ideia, disse o prisioneiro com convicção. Ele implorou ao oficial romano e à tripulação do navio que não partisse na viagem, mas seu conselho caiu em ouvidos surdos. O oficial romano voltou-se para o capitão do navio. O que você acha? Apontando o nariz para o prisioneiro, o capitão respondeu. Senhor, esse cara não sabe o que está falando. Eu sou o único com experiência, não sou? Confie em mim. Já fiz isso antes e sei o que estou fazendo. Estavam indo. Estou lhe dizendo, o prisioneiro falou, devemos ficar onde estamos até que o tempo melhore. Se você prosseguir, muito dano acontecerá neste navio e a todos nele. O que você sabe, afinal? O capitão assoviou. Você não é um marinheiro, você é apenas um pregador. E assim o navio partiu para Roma com um transporte de prisioneiros, incluindo o apóstolo Paulo, que havia tentado ao máximo convencer a tripulação a não ir. Como previsto, não muito tempo depois que o navio deixou o porto, o inferno começou. Um fenômeno climático desastroso, algum tipo de tufão varreu o mar.
A chuva forte caiu. A visibilidade era zero. Rajadas violentas arremessaram o navio como uma boneca de pano através das ondas altas. A tempestade atingiu esses homens por 14 dias seguidos. Cada um dos 276 passageiros, incluindo Paulo, estava exausto e congelado com o constante golpe de água e do vento. Alguns deles tinham perdido a esperança. No 15º dia, com a tempestade ainda em fúria, o navio atingiu um banco de areia. Sob uma enxurrada de ondas, a embarcação começou a se quebrar. Todas as pessoas a bordo tiveram que nadar para salvar suas vidas. Milagrosamente, todos sobreviveram. Espancados pela mãe natureza, os homens apareceram na costa de uma ilha chamada Malta. Seminus e encharcados pela chuva contínua, os homens se jogaram na areia molhada, vomitando água salgada. Alguns ainda se curvavam sobre os pedaços do navio aos quais se agarraram por segurança. Enquanto as pessoas beijavam o chão em agradecimento por estarem vivas e outras ficavam em estado de choque com o que haviam acontecido, a ajuda veio na forma de algumas pessoas maravilhosas. A Bíblia nos diz que os nativos de Malta demonstraram bondade incomum para com os náufragos. Isso está em Atos, capítulo 28, versículo 2. A mensagem coloca assim: os nativos se esforçaram para ser amigáveis conosco. O dia estava chuvoso e frio e já estávamos ensopados até os ossos, mas eles fizeram uma enorme fogueira e nos reuniram em volta dela. O povo de Malta foi extremamente gentil com esses estrangeiros. Eles não permitiram que barreiras de idioma, cultura ou raça os impedissem de mostrar não apenas bondade, mas bondade em comum. Eles foram acima e além dos estranhos totais. É assim que precisamos ser para com os perdidos e quebrados que estão chegando às nossas costas. Você mostra bondade em comum para aqueles que são diferentes? Estou pensando no vizinho que acabou de se mudar do Oriente Médio, o recém-chegado à igreja, cuja cor da pele é mais clara ou mais escura que a sua, ou o balconista com sotaque estrangeiro. Se eles aparecessem em suas costas, o que você faria? Você os ignoraria? Você permitiria que seus medos do desconhecido substituíssem o mandato de amar? Agora imagine-se a bordo daquele navio. Você foi açoitado pelas ondas, golpeado pela chuva e pelo vento. Você sente como se mal pudesse se aguentar. E quando parece que toda a esperança se foi, você aparece em alguma ilha estranha, cercada por pessoas de aparência estranha. E em vez de chutá-lo de volta para a água porque você não é parte do mundo deles, eles o recebem de braços abertos. Eles oferecem-lhe um lugar quente. Eles envolvem um cobertor em torno de seus ombros trêmulos. Eles lhe dão algo quente para comer. Eles fazem você se sentir confortável em casa. Eu chamo isso de valor de um lugar quente. Nós cristãos devemos nos esforçar para ser lugares quentes para aqueles que se sentem perdidos ou que foram agredidos pela vida. Para a pessoa que luta contra o vício e deseja obter ajuda. Para a pessoa espancada pela depressão e ansiedade. Para a pessoa confusa sobre sua identidade. Para os homens e mulheres cuja teologia não se alinha com a nossa. Para quem é de outra raça. Para os jovens que são feridos por causa de atitudes mesquinhas, feias e julgadoras entre os cristãos. Precisamos reconhecer a dor dos outros e aquecê-los com o fogo do Espírito Santo. Precisamos dizer a eles que Deus os ama e não desistiu deles. Alguns de vocês experimentaram uma gentileza incomum quando estavam presos em um ponto baixo em sua vida. Talvez alguém tenha emprestado um carro para você quando o seu quebrou. Talvez alguém se oferecesse para cuidar de seus filhos de graça quando você não podia pagar uma babá. Talvez alguém lhe deu uma chance e o convidou para um grupo de recuperação. Talvez, mesmo depois de cometer alguns erros terríveis que mudaram sua vida, alguém acreditou em você o suficiente para orar por você e orientá-lo. Lembre-se dessas bênçãos e compartilhe essa mesma bondade em comum com os outros. Pegue o calor e dê o calor. Veja o tesouro no campo. A Bíblia nos diz que o reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu escondido no campo. Em sua citação, ele o escondeu novamente e vendeu tudo o que possuía para conseguir o dinheiro suficiente para comprar o campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Se você quiser sobreviver à vida e desfrutar de relacionamentos bem-sucedidos, terá que
terá que perceber que todos têm um tesouro em um campo. Muitas vezes nós vemos tesouros quando navegamos tranquilamente, livres de conflitos e turbulências. Mas quando a vida acontece e a realidade se espalha em nossos relacionamentos, começamos a ver os campos, verrugas e tudo. E então nossas atitudes começam a mudar. Começamos a criticar. Nós reclamamos. Muitas vezes sentimos que temos o direito de fazer essas coisas porque o estresse da vida é demais para nós. Não somos chamados a ser bondosos apenas quando experimentamos as bênçãos de nossos relacionamentos. Deus nos chamou para comprar o campo. Em outras palavras, quando a vida fica difícil e a pessoa que você ama não está num bom lugar, você precisa vasculhar o lixo, as garrafas quebradas, as pilhas de terra, o esterco, os ratos e os carros enferrujados e batidos. E os carros enferrujados e batidos que não funcionam, porque enterrado naquele campo bagunçado está um tesouro. Você não pode ter o tesouro a menos que compre o campo inteiro. Você encontra o tesouro nos relacionamentos quando escolhe ser gentil, quando você escolhe acreditar no que é possível, não na sua realidade atual. Quando você escolhe se reconciliar ao invés de lutar para estar certo. Quando você escolhe não brigar com seu marido sem motivos. Quando você escolhe parar o que está fazendo e amar seus filhos, mesmo quando está estressado com as finanças. Quando você opta por não dar o dedo ao motorista que cortou você. Quando você escolhe dar uma gorjeta extra à garçonete, mesmo que ela tenha estragado seu pedido. O tesouro pode aparecer na forma de um relacionamento profundo e significativo que você nunca soube que era possível. O tesouro pode vir de desenvolver seu caráter, crescer como pessoa, tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. É hora de assumir o trabalho de caçador de tesouros ao invés de inspetor de campo. Pare de se concentrar no campo ou no que há de errado com as pessoas. Volte seus olhos para o tesouro. O que Deus pode fazer naquela pessoa ou situação. As pessoas são pessoas e vão estragar tudo. Aqui está um choque. Você também. Então pare de ser mesquinho. Deixe de ser feio. Seja amável. Mostre graça. Ama a Deus e ame as pessoas, mesmo as que menos merecem e esperam. O poder da bondade para transformar. Ao longo dos anos tenho visto o poder que vem de escolher ser gentil, não apenas em minha própria família, mas com os outros. Penso em uma vez, mais de 20 anos atrás, e na minha então assistente pessoal, Susan. Uma vez que ela parou de se concentrar no campo de um marido que não compartilhava sua fé e começou a ser gentil, ela finalmente desenterrou o tesouro. Susan foi o único membro de sua família a nascer de novo. Por 2 anos ela frequentou a igreja sozinha. Todos os domingos após o culto, ela voltava para casa com seu marido e seu filho de 20 anos, sua filha de 20 anos, Tracy, nenhum dos quais compartilhavam sua fé. Seu marido Alan era um homem bom e um bom fornecedor. Ele simplesmente não estava interessado em coisas espirituais. Ele preferia jogar golfe e beber cerveja aos domingos. Muitas vezes Susan deixava uma atmosfera poderosa de louvor e adoração na igreja e voltava para casa para seu marido e seu filho, que eram totalmente não espirituais. Isso a afetou. Isso partiu seu coração. Muitas noites ela chorava até dormir, imaginando se a sua família algum dia seria salva e compartilharia da sua fé. Depois de 2 anos indo à igreja sozinha e vivendo somente para Deus em sua casa, o Espírito Santo começou a falar com ela sobre como ganhar seu marido para Cristo. Ele a desafiou a controlar sua língua. Susan começou a mostrar respeito, honra e amor incondicional a Alan. Em vez de ficar triste ou amargurada, por ser a única cristã em sua família, ela voltou da igreja, beijou o marido na bochecha e serviu um delicioso almoço. Ela não se fez de vítima, a pobre esposa lutando o bom combate da fé sem o apoio da sua família. Tampouco julgou Alan por não ir à igreja ou dizer que ele era uma pessoa ruim. Ela mostrou bondade dia após dia. Susan também orou Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18, sobre o marido todos os dias. Peço ao glorioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que vos dê o seu Espírito. O Espírito o tornará sábio e permitirá que você entenda o que significa conhecer a Deus.
Minha oração é que a luz inunde seus corações e que vocês entendam a esperança que lhes foi dada quando Deus os escolheu. Então você descobrirá as gloriosas bênçãos que serão suas junto com todo o povo de Deus. Susan acreditava que Deus tinha um plano para a sua família, embora Satanás estivesse tentando convencê-la de que Alan e Tracy nunca seriam salvos. Mas Susan continuou acreditando, orando e sendo gentil. Ela estava testemunhando para Alan sem uma palavra. Seu espírito gentil e bondoso estava testemunhando para ele. Enquanto Alan observava a mudança em sua esposa, ele começou a frequentar a igreja com ela. Mesmo que ele não tenha se convertido imediatamente, ele se sentou ao lado de sua esposa no serviço de domingo após domingo. O filho deles observou o pai indo à igreja com a mãe. Algumas semanas depois, ele também decidiu dar uma olhada na igreja. Naquela manhã de domingo, Tracy caminhou até o altar, nasceu de novo e foi cheia do Espírito Santo. Algumas semanas depois, preguei um sermão ilustrado no qual Tracy interpretou um dos personagens. Quando fiz o apelo naquela manhã, Alan caminhou até o altar e foi gloriosamente salvo e cheio do Espírito Santo. Deus tinha uma missão incrível para essa família. Hoje, Tracy é uma boa amiga que continua como pastora executiva em todos os nossos campos. Alan, é um dos maiores cristãos que conheço. Ouvi dizer que Mark Twain disse: a bondade é uma linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. A bondade pode abrir as portas da restauração, pode trazer cura, pode derrubar paredes, pode oferecer esperança, pode mudar as pessoas. Não importa se ser gentil ou não, vem naturalmente em certas situações ou se a gentileza parece uma interrupção em sua agenda. Faça isso de qualquer maneira. E observe como Deus começa a moldar seu coração para amar como se você nunca tivesse sido ferido. À medida que este capítulo termina, eu gostaria de desafiá-lo. Se você sabe alguma coisa sobre mim, sabe que sou um grande defensor do jejum. Essa disciplina privada produz muitos benefícios pessoais. Você pode mudar nossas vidas e a vida de suas famílias, nossas comunidades e até mesmo o mundo. Eu quero desafiá-lo a considerar o jejum de críticas. Faça isso por no mínimo 24 horas. Evite criticar o governo, seu vizinho, os estranhos, as coisas que as pessoas postam nas redes sociais, sua igreja ou seu cônjuge. Provérbios 18, 21 nos diz: as palavras matam e as palavras dão vida. Eles são veneno ou fruta. Você escolhe. Palavras negativas criam uma atmosfera que sufocará um espírito vivificante. Comprometa-se a falar coisas boas. E se você não puder dizer nada de bom, simplesmente não diga nada. A grande ideia: seja gentil quando tiver vontade e quando não quiser. Então essa é a lição que nós aprendemos aqui neste capítulo, né? Gentileza gera gentileza.